Então vamos falar um pouquinho sobre suas requisições de DNS e o que acontece com essas requisições de DNS. Então, como a gente já sabe, DNS significa Sistema de Nomes de Domínio e é um serviço usado pelo seu navegador e outros aplicativos para encontrar os endereços IP de um serviço. É como se fosse uma enorme lista de contatos, uma agenda telefônica para pessoas mais antigas, que funciona como se você perguntasse um nome e ele respondesse um número para você ligar. Só que em vez disso, ele retorna um endereço IP. Toda vez que o seu navegador tenta acessar um determinado serviço, como o Google, através do site www.google.com, seu navegador, o Chrome, o Firefox ou qualquer outro navegador, consulta um serviço de DNS para encontrar os endereços IP dos servidores web do Google. Sim, porque na internet os serviços são identificados através do seu IP e não através do nome, Então há que se fazer essa conversão de nome para IP. Normalmente o serviço de DNS é fornecido pelo seu navegador de internet e configurado automaticamente pela rede a qual você está se conectando. Este serviço de DNS também pode estar sujeito a regulamentações de detenção de dados ou simplesmente manter registros por outros motivos, coleta de dados para fins publicitários, por exemplo. Portanto, este provedor de internet será capaz de saber tudo o que você fez online apenas olhando para esses registros, que por sua vez podem ser fornecidos a uma outra pessoa. Quando eu digo outra pessoa, outra entidade, Então, por exemplo, se uma pessoa estiver sob investigação, esses registros podem ser solicitados, como meio de prova contra essa pessoa. Então aqui você está vendo uma figura que representa justamente o que a gente acabou de ler. Do usuário aqui, ele faz uma requisição para o DNS do seu ISP. Se esse ISP tiver essa resposta, ele envia essa resposta para o usuário. Se ele não tiver essa resposta, ele vai procurar em outros DNS na internet até achar aquele IP relativo àquela requisição, ok? E depois vai entregar essa resposta, ou seja, esse IP. Tá? Esse daqui é um DNS recursivo, tem outro tipo de DNS, o DNS iterativo, onde quem faz essas pesquisas é o próprio sistema do usuário, mas geralmente acontece aí das pessoas acessarem um DNS recursivo através do ISP. Mas o fato é que essas pesquisas, elas são retidas, num banco de dados, ou no registro ali do DNS e do ISP, e podem ser usadas aí caso necessite, como prova aí de algum tipo de crime ou até mesmo para inocentá-las, ok? Mas o fato é que essas pesquisas, elas são retidas pelo ISP. Faz parte aí da política da empresa que vende esse tipo de serviço de conexão. O que eu estou falando não é nenhum tipo de teoria da conspiração nem nada. Isso é previsto aí no Marco Civil da Internet e a lei é essa aí, a 12.965, de 2014. Bom, então continuando aí, em alguns países, esta também é a maneira mais fácil para aplicarem censura ou controle parental usando o bloqueio de DNS. Os servidores DNS fornecidos enviarão um endereço diferente do real para alguns sites, como redirecionar sitepirata.org para algum site do governo. Esse bloqueio é amplamente aplicado em todo o mundo para determinados sites. Usar um serviço de DNS privado ou seu próprio serviço DNS mitigaria esses problemas, mas o outro problema é que a maioria dessas solicitações de DNS ainda são enviadas por padrão em texto não criptografado pela rede. Mesmo se você navegar no site X em uma janela anônima usando HTTPS e um serviço DNS privado, as chances são extremamente altas de que seu navegador envie uma solicitação de DNS em texto não criptografado para alguns servidores de DNS, perguntando basicamente qual é o endereço IP de www.sitex.com, por exemplo. Como não é criptografado, seu provedor de internet e ou qualquer outra pessoa ainda pode interceptar, usando ataque man in the middle, sua solicitação. Saberão e possivelmente registrarão o que seu IP estava procurando. O mesmo provedor de internet também pode adulterar as respostas de DNS, mesmo se você estiver usando um DNS privado, tornando o uso de um serviço de DNS privado inútil. Então, nesse caso aí de redirecionamento de requisições, você faz uma requisição para saber o IP, por exemplo, do sitex.com, em vez do DNS, te retornar, por exemplo, que o IP do sitex.com é 1.1.1.1, ele retorna lá um IP que não é desse site
x.com, né, e que vai te levar lá para um site do governo ou qualquer outro site, né, que informa lá que você está proibido de acessar esse site, né? E também há retenção de dados da mesma forma. Então essa é uma das maneiras aí de você evitar que determinados sites sejam acessados. Se você colocar um DNS próprio, ainda há a possibilidade dessas requisições serem interceptadas. Uma técnica de man in the middle, essas requisições são interceptadas tanto dentro do seu segmento de rede, quanto fora também do seu segmento de rede. E da mesma forma, né, esses dados de pesquisas podem ser coletados e formado aí um banco de dados aí sobre a sua rotina de navegação diária. Um outro exemplo, né, de redirecionamento é que mesmo com um DNS próprio, esse seu DNS também vai fazer requisições para outro DNS, tipo o seu ISP. E pode acontecer desse ISP enviar uma resposta, né, alterada, né, um redirecionamento de pesquisa de DNS para que você seja levado para outro site que não seja aquele que você quer acessar. Ok? Então, nesse caso aí, por exemplo, você faz uma requisição ao site x.com, essa requisição vai para o seu DNS, né, o seu DNS não sabe, vai fazer uma requisição a outro DNS, e de repente aí está fazendo uma requisição para o DNS do seu ISP, e esse DNS do ISP é programado aí para quando bater aí essa requisição do site, enviar uma resposta errada e te direcionar lá, de repente, para um site aí diferente, como o site do governo, informando lá que aquele site está proibido de ser acessado. Dando continuidade, muitos dispositivos e aplicativos usarão servidores DNS fixos, ignorando qualquer configuração de sistema que você possa definir. Este é o caso, por exemplo, da maioria das Smart TVs e de grande parte dos consoles de jogos. Para esses dispositivos, você terá que forçá-los a parar de usar o serviço de DNS fixo, que pode fazer com que parem de funcionar corretamente. Uma solução para evitar que suas requisições sejam vasculhadas é usar DNS criptografado, com DOH, DNS sobre HTTPS, ou DOT, DNS sobre TLS, com um servidor DNS privado. Este pode ser hospedado localmente, com uma solução como o Pi-hole, hospedado remotamente, com uma solução como o NextDNS.io, ou usando a solução fornecida pelo seu provedor VPN, ou pela rede Tor. Isso vai impedir que seu provedor de internet ou algum intermediário espione suas solicitações. Uma observaçãozinha aí, né? O Pi-hole é um servidor de DNS, Domain Name System, e de firewall de rede, projetado para bloquear anúncios, trackers, né, rastreadores e domínios maliciosos em toda a sua rede doméstica ou empresarial. Ele atua como um buraco negro de rede, interceptando e rejeitando requisições de servidores de anúncios e trackers antes que elas cheguem aos seus dispositivos. O Pi-hole geralmente ele é instalado em uma plataforma Raspberry, mas você pode instalar ele, por exemplo, em qualquer sistema operacional Linux, como o Ubuntu, por exemplo. Aqui está o sitezinho do Pi-hole.net, onde você acha aqui como instalar ele. Pi-hole mais VPN, o Pi-hole Team, ok? A dashboard dele, ele pode também agir como DHCP Server, né? Built-in DHCP Server. Então tá aí, ó. Você pode criar uma blacklist, logs de requisições, veja todos os domínios sendo requisitados na sua rede e, inclusive, é o seguinte, né? Quando você instala o Pi-hole, ele vai bloquear todas aquelas requisições que só vão aumentar o tráfego da sua rede. Em consequência, né, você vai ter um melhor aproveitamento da banda da sua conexão. Essa aqui é uma figura que ilustra aí o uso aí do Pi-hole. Você instala o Pi-hole, tá, como seu servidor de DNS. Ele vai criptografar essas requisições. A maioria dos servidores DNS, eles aceitam essas requisições criptografadas. E mesmo que alguém intercepte essas conexões aqui desse lado, né, do seu Pi-hole para o WAN, ela não vai conseguir saber quais serviços na internet você está tentando acessar. Desse lado aqui ele criptografa. Já se a pessoa interessada em interceptar suas requisições estiverem dentro da sua rede interna, você já vai ter um problema, porque essas requisições feitas ao Pi-hole, tá, e as respostas do Pi-hole para você, elas não são criptografadas, a não ser que você faça também com que essas requisições internas sejam criptografadas, o que é um pouco mais complexo. É isso aí, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seus comentários e até a próxima.